Olá, crianças, bom dia família, tudo bom? Tudo bem, né? Graças a Deus. Mais um dia de vida, estamos aqui, né, juntos. Hoje é uma sexta-feira, vamos dar início à nossa aula de português com a correção das atividades que eu passei para vocês ontem. Bom, ontem na aula de português, vocês puderam ver através dos vídeos que os idosos eles têm uma longa vida de acordo com a vida que eles levam na sua trajetória de vida, nas fases da sua vida. E viram o quanto eles são importantes para nós pelos exemplos que eles dão, né? E que eles necessitam de atenção no momento assim delicado, né? Porém privilegiado, né? Porque as pessoas que chegam até a terceira idade, né? Uma certa idade, são pessoas privilegiadas, né? Por ela ter tido uma vida saudável, né? E muita experiência para nos contar e nos passar. Foi isso? Bom, e naquele vídeo também sobre o que retrata a autora da música Ana Vilela, né? Ali vocês puderam perceber em que a criança, né? Passa a fase da criança, vem a adolescência, vem a fase do adulto, aí numa fase do adulto, né, tem a sua vida própria, né, vem o casamento, aí vem o filho, e o filho passa para aquela fase de novo. Então, é um círculo, né? É um ciclo que nós passamos na nossa vida, um cuidando do outro, né? Assim que tem que ser. Vamos lá, então. Leia a crônica a seguir e perceba o que a autora Lia Luft tem a dizer sobre envelhecer. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. No mês de setembro, ocorre a maioria dos aniversários de minha família. Eu mesma, netos, filho, irmão, além dos que já se foram, como mãe e avó materna, sem contar com os amigos. Suponho que tenhamos sido inventados nos cálidos meses de verão. Tenho em relação ao correr do tempo não amargura ou medo real, mas curiosidade. Desde quando menina mimada, bati o pé porque queria alguma coisa agora. Algum adulto presente achou graça e resolveu liquidar a minha amada. Deixa de ser boba, o agora nem existe. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia em saber que história era aquela. Explicaram que o tempo passa constantemente, de modo que, quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado. Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora, empilhando as letras numa coisa só, mas desisti. Então, a cada momento, tudo passava, mudava e já era outro. Eu já era outra? Comecei a me angustiar. Eu me angustiava com coisas que pouco tinham a ver com crianças, que, segundo adultos de então, deviam brincar, comer, dormir e se portar bem. Sempre tive vontade de ser adulta. Achava a vida e os assuntos dos grandes muito mais interessantes do que os infantis. Detestava ser comandada numa época de educação bastante severa. Porque ir para a cama às 7h30? Por que só comer comidinha inocente como purê de batata e carne de frango? Por que não falar muito à mesa? Por que ter de aprender prendas domésticas como toda boa menina? Eu não queria ser uma boa menina, queria ser a Emília do Monteiro Lobato. Aí fui vendo que a passagem do tempo não apenas significava transformação e novidades, parte boa para quem facilmente se entendiava, mas também perdas e para muitos o terror da perda da juventude. Tornou-se uma epidemia a busca desesperada por deter a qualquer custo os sinais do tempo. Parecer 30 aos 60,
Ter lábios sensuais aos 70 vale a pena? A velhice, desde que não com o detestável nome de melhor idade, é uma fase natural da vida. Um dom a ser curtido. Dor e doença não escolhe idade, não escolhe idade. Nem sempre a juventude é linda. No avançar do tempo, importa preservar certa elegância, quando dá, e cultivar um bom humor, quando possível. Tônia Carreiro, ao fazer 80, respondeu a uma jovem jornalista que lhe perguntava como encarava a velhice. Velhice? Eu acho ótimo. Por quê? A alternativa é morrer jovem? E minha amada comadre Mafalda Veríssimo, que sempre me fez falta, contou, fingindo-se indignada, que alguém ao telefone, sabendo que era ela, exclamou: Dona Mafalda, a senhora ainda tão lúcida? Que se arrume o que nos incomoda, mas dentro de alguma normalidade. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz, que a gente vai tentar não ficar ainda por cima rabugenta. E quem sabe o rio do tempo desemboca em algum mistério mais interessante do que nossas atrapalhadas de agora. Então aqui, né, a autora nos passa, a Lia Luft, que o importante é chegar na velhice feliz, saudável. Né? Não aparência, mas feliz, né? Por dentro, estar bem consigo mesma. Bom, a escritora gaúcha Lia Luft sempre gostou de ler. Formou-se em pedagogia, mas como aprendeu alemão desde pequena, com o passar do tempo, começou a trabalhar como tradutora para algumas editoras. Também traduziu obras de escritores de língua inglesa. Além de professora e tradutora, Luft escreveu poemas, contos, romances e crônicas, como o texto lido. Né? Então, uma história interessante que nos faz refletir sobre esse momento da velhice. É isso? Bom, vamos lá. De maneira geral, qual é a finalidade dessa crônica? Entre essas três alternativas, a finalidade é expor um ponto de vista sobre a necessidade de respeitar como as pessoas se comportam a respeito do próprio envelhecimento. É a letra B. 3. No título, o leitor fica sabendo qual é, segundo a autora, a maneira ideal de envelhecer. Lê novamente o título da crônica. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Letra A. Como a crônica entende que deve ser o envelhecimento? Passando para nós, né? A pessoa deve poder envelhecer em paz, ou seja, da sua maneira, né? Sem interferência dos outros, sendo feliz de acordo com a sua vivência, né? De acordo com a maneira em que ela vive. B. A quem a crônica se refere ao usar a gente, né? A expressão a gente se refere às pessoas idosas, né? As pessoas idosas, ou seja, a ela mesma. A quem a autora se refere ao usar a forma verbal deixem? A todas as pessoas que não estão nessa faixa de idade e, de que alguma forma, dizem o que uma pessoa idosa deve fazer. Aquelas pessoas, né, que ficam palpitando na vida do idoso, né? Esquecendo que ela um dia vai chegar lá. Então, deixa aquela pessoa viver da maneira, né, que ela se sente feliz. 4. No primeiro parágrafo da crônica, são relatados dois fatos. Primeiro fato, a crônica menciona os muitos aniversários de setembro. Segundo fato, quando menina, foi dito a crônica que agora não existe. Na crônica, esses dois fatos levam a uma reflexão sobre o envelhecimento ou a atitude das crianças ao envelhecimento. Muito bem. 5. Releia esse trecho. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia em saber que história era aquela. Letra A. Entre quem ocorre o diálogo? Entre a menina e uma pessoa adulta.
B. O que é surreal? Se necessário, pesquise o significado em um dicionário. Você pesquisou? Então vamos lá. Surreal é aquilo que se afasta da realidade, aquilo que é absurdo, que é estranho. C. Qual dessas imagens é surreal? A primeira ou a segunda? É a primeira, né? A primeira imagem é surreal. A gente pode ver aí o golfinho, né? Tubarão, ou seja, os peixes, né? Nadando no meio de uma floresta. Impossível, né? Surreal. Por que é dito na crônica que o diálogo é surreal? Por quê? Porque é algo ali que não existe, é algo ali que nos causa estranhamento, né? É um preconceito, algo assim que nos mostra ali um preconceito entre a jovem e a pessoa adulta no qual ela está conversando. A crônica gostava de ser criança? A cronista, no caso, né? A cronista gostava de ser criança. Por quê? Ela não gostava de ser criança, né? Ela indagava, né? Ela indagava sobre as questões em que as crianças, né, vivem, como as crianças vivem, o porquê que as crianças têm que aceitar as restrições, né? A obedecer, né? Então ela ficava sempre indagando. Então a cronista gostava de ser criança? Não, pois não gostava das regras impostas às crianças, que são necessárias, né? 7. A cronista afirma: eu não queria ser uma boa menina, queria ser a Emília do Monteiro Lobato. Leia as informações a seguir antes de responder a questão proposta. Vamos lá. Emília é uma personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra do Monteiro Lobato. Vocês conhecem, né? Essa boneca, feita de pano e criada pela tia Anastácia, ganha vida e passa a ser o centro das aventuras vividas pelos outros personagens que moram no sítio. Sua principal característica é ser questionadora e buscar sempre uma nova forma de pensar sobre as situações do cotidiano, que é o do dia a dia. Ser questionador, como a Emília, é algo bom ou ruim? Discuta essa questão com os colegas e os professores e depois anote a sua conclusão. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Ser questionador, como a Emília, é algo bom ou ruim? Bom, no meu ponto de vista, tem os dois lados. É algo bom, porque você questiona e você ouve o questionamento do outro e você vai pensar, você vai refletir. O lado ruim é quando se questiona e não aceita aquele questionamento, levando para o ponto negativo, né? Aí você vai pôr a sua resposta de acordo com como você entendeu. 8. E quanto à velhice? Ela considera esse um bom momento da vida? Explique a sua resposta. Bom, ela considera sim, desde que não tenha medo de perder a juventude. Aí é um problema, né? Porque a pessoa envelhece e ela vai perder a juventude, né? Fisicamente, né? No seu sistema imunológico. Isso aí é claro para todas as pessoas, né? Só que ela não consegue enfrentar esse detalhe. 9. Em geral, o que as pessoas mais temem com o envelhecimento? Transcreva um trecho em que isso fica evidente. Bom, é quando ela diz assim: tornou-se uma epidemia a busca desesperada por deter a qualquer custo os sinais do tempo. Parecer 30 aos 60, ter lábios sensuais aos 70. Vale a pena? Né? É o que muitas pessoas, né, ao chegar à terceira idade, buscam, né? Estão na fase do envelhecimento e buscam a juventude, né? Querendo essa busca, né? Aí se faz a pergunta, né? Será que vale a pena? 10. A crônica expõe um modo pessoal de compreender o envelhecimento. Qual é a opinião da cronista em relação ao fato? Bom, envelhecer é uma fase natural da vida. A dor é doença, não é privilégio de idoso.
É preciso preservar a elegância e cultivar o bom humor, né? Que mesmo diante da dor, da doença, né, dos problemas, né, que os idosos têm devido, né, à sua longa vida, né, temos que cultivar o bom humor, saber lidar com os problemas, né, saber lidar com as perdas, saber lidar com a doença, enfim, os problemas da vida. B. Você concorda com essa ideia? Por quê? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão a que chegaram, né? Ou seja, você concorda com essa ideia, com o que ela diz, né? Que os idosos, né, têm que saber conviver, né? Conviver com a doença, com a dor, que é um privilégio, né? Aí você expõe a sua ideia aí. Bom, os fatos do dia a dia são a matéria-prima da crônica. Texto em que o autor apresenta um ponto de vista particular sobre um fato. É escrita em geral para ser publicada em jornais, mas também pode ser publicada em revistas, sites e livros, coletâneas de textos publicados em outros meios. Há vários tipos de crônica. Algumas se assemelham a um conto por serem estruturadas na forma de uma narrativa curta, enquanto outras são mais reflexivas, analisando questões sociais que dizem respeito a todos. Grandes escritores brasileiros também são considerados importantes cronistas, como Lia Luft, dessa autora, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector. São alguns exemplos. Então ficamos aqui com a correção desse lindo texto, né? Dessa linda crônica, onde nós podemos, né? Questionar, né? Fazer uma reflexão sobre esse momento aí do envelhecimento, ok? Bom, terminamos aqui essa aula. Me aguarde no próximo vídeo e fique com Deus. Eu vou colocar para vocês um link de reflexão sobre isso e um link sobre a Emília, para que vocês possam recordar, ok? E para aqueles que não conhecem, passem a conhecê-la, ok? Beijo, me aguarde no próximo vídeo, crianças.